17 horas. Mais uma vez, boa noite. Boa noite aos irmãos que se juntam a nós pela internet. E vamos dar início ao encontro da noite de hoje, com uma mensagem psicografada em 15 de agosto de 2025. Jesus, divino amigo, jamais nos deixou perdidos nas tempestades da vida, envolvidos nas ondas revoltas. Ele sempre surge como o farol que nos mostra a direção que devemos seguir para vencermos as tempestades. Com fé e determinação, a fim de chegarmos a um porto seguro. E quando conseguimos chegar, Jesus, através do trabalho no bem, se faz carpinteiro, ensinando-nos a construir um abrigo seguro, que as tempestades não conseguem destruir, nem o mar revolto consegue atingir. E quando conseguimos erguer esse abrigo seguro, Jesus surge como sol, irradiando luz, enxugando nossas vestes molhadas, renovando a todos e a tudo através do amor. Enquanto estamos aquecidos pelo calor do sol, Jesus é a brisa suave que traz o perfume da natureza, perfumando todos os nossos corações através da caridade. Jesus, nosso irmão maior, que por amor veio até nós para que, através do seu exemplo, pudéssemos perceber o quanto Deus nos ama. Gratidão, Jesus amado, por ser o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Irmã Lúcia. Agradecidos, Senhor, pela afinidade dessa mensagem, com o propósito e o tema sensível da noite de hoje, vamos pedir à espiritualidade querida e amiga dessa casa, essa irmã querida que nos sustenta, que nos convida ao trabalho. Vamos, Senhor, vibrar e ajudar para que hoje saiamos daqui, Senhor, com um entendimento ainda maior e melhor, principalmente sobre nós mesmos. Que Jesus permaneça ao nosso lado e que a espiritualidade querida nos aproxime cada vez mais dessa doutrina consoladora e de amor. Graças a Deus. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, que juntos vamos sentindo toda a equipe da casa, esses amigos que se debruçam para nos ajudar. E esse momento que nós estamos estudando, nos ligando, abrindo as nossas mentes para o entendimento, é quando os nossos amigos espirituais conseguem realmente nos inspirar. Então, que a gente aproveite bastante esse momento. Eu estou numa crise de faringite, eu posso ter uma crise a qualquer momento de tosse, aí eu vou dar as costas para tossir com privacidade, e aí vocês vão mergulhar em prece, aí vai ser uma parte que nós vamos fazer de exercícios práticos. Vocês vão entrar em prece, para mim, óbvio, pedindo ajuda, e vocês serão beneficiados no final da palestra, que retornará para vocês tudo que vocês desejarem para mim durante a minha crise de tosse. Mas vamos que vamos. Então, esse tema é um tema muito sensível, mas que a gente está numa casa séria, numa casa de estudos, que permite fazer esse tipo de reflexão. Aqui na casa, nós fazemos o estudo do livro Memórias de um Suicida. Lá no Centro Espírita Leon Denis, foi a primeira casa que teve o estudo desse livro. E quem dava as aulas era a própria Ivone, do Amaral Pereira, que era muito amiga do Altivo, era o dirigente lá do Centro Espírita, e ela dava aula. O pessoal da velha guarda falava, né, que ela falava que o Altivo
divulgou muito para que as casas espíritas fizessem esse tipo de estudo. Porque dentro do nosso movimento espírita, muitas casas, muitas pessoas falam que esse livro é um livro muito pesado, que é um livro muito triste, que é um livro com muito sofrimento. Mas não é. É um livro com final feliz. Ninguém morre no final. Todo mundo reencarna. Olha que maravilha. Todo mundo reencarna para dar prosseguimento, porque a lei é de progresso. Mas no início do livro tem muito sofrimento. Por quê? Como consequência do mau uso do livre-arbítrio em retirar a sua própria vida. Não é castigo, é apenas uma questão de lei, de ordem, da ordem do progresso. E esse sofrimento, ele existe de fato. E os sofrimentos têm os atenuantes, têm os agravantes, dependendo de cada um. Mas, para a gente estudar esse livro e falar sobre esse tema, é principalmente para a gente se conscientizar desse tema, se conscientizar das consequências, para que a gente não pense em suicídio, nesta reencarnação ou nas próximas. E a gente precisa ter isso na nossa consciência de tal forma que, na hora que vier as provas, as expiações, que a gente ficar de cabeça baixa e, porventura, passar um pensamento sobre suicídio, e a gente vai se lembrar. Então, a gente precisa desejar que esse tema, que esse conhecimento desse livro fique registrado nas profundezas do nosso ser. Porque existem duas ideias perversas que ocasionam, que inflamam o suicídio: o materialismo e o fatalismo. E, às vezes, no fatalismo, muitas vezes nós mesmos, não, se aconteceu é porque tinha que acontecer. E não é assim. Aí a gente precisa estudar sobre planejamento reencarnatório. Nesse livro, Memórias de um Suicida, ele fala lá o planejamento reencarnatório. Inclusive, são 5 casos específicos e tem alguns casos periféricos, né? Mas, de um caso específico, eles falam como era o planejamento reencarnatório, o objetivo da reencarnação. E o camarada que, por ter uma visão materialista, por ter uma visão fatalista e por estar tão distante de Deus, ele foi por um caminho que, na cabeça dele, a saída era o suicídio. E aí vem todas as consequências. Então, o que a gente precisa aprender é o que os espíritos mais querem que a gente aprenda: a raciocinar. A raciocinar na visão de futuro, raciocinar na visão de progresso, raciocinar na visão da próxima reencarnação. Porque se tudo que nós formos decidir, se a gente tem essa visão da imortalidade, do mundo espiritual e da próxima reencarnação, a gente vai começar a tomar decisões diferentes. Quando a gente compreender a lei de ação e reação. Então, os espíritos querem que a gente raciocine, tanto que eles falam que a fé tem que ser raciocinada, porque uma fé cega leva a gente para vários atalhos, como esse do materialismo. No livro, todos os casos estavam envolvendo questões materiais. E se nós fizermos, se cada um fizer uma lista, faça uma lista das coisas que você acha que realmente são problemas para você. A gente precisa fazer uma lista do que eu realmente acho que é um problema para mim, que é uma complicação, que é um negócio. E depois faça uma análise esmiuçada para que você chegue a essa conclusão. Esse você é também para mim, tá? Eu uso você só porque quando a gente fala nós, a gente dilui as coisas. Quando fala você,
aí é você mesmo. Mas eu também, quando eu falar você, eu também estou referindo para mim. Porque, às vezes, e aí a gente vai fazer esmiuçar essa lista e vamos chegar à conclusão que, se não é coisas materiais, no fundo, é uma questão material. As coisas que nos preocupam, né? Eu tenho muitos amigos psicólogos e, às vezes, eu pergunto para eles assim, qual é a média de pessoas que chegam, espíritas, né? A média de pessoas, de espíritas, porque os espíritas sabem das coisas, sabem da imortalidade, sabe que é espírito imortal, sabe que é filho de Deus, sabe que vai reencarnar de novo. Então, eu pergunto para elas, qual o índice dos espíritas que vem no seu consultório muito preocupado com a questão assim, olha, eu estou muito preocupado, que eu queria já ser espírito superior e eu não estou conseguindo. Eu queria ser que nem Maria Angélica, mas eu não estou conseguindo. Psicóloga, você pode me ajudar? Não estou diminuindo a dor de ninguém. De ninguém. Mas isto, na verdade, é que deveria ser uma grande preocupação nossa, a nossa meta, porque a gente reencarnou para isso, para evoluir. Só isso. A gente só reencarna para evoluir. No Evangelho fala sobre os tormentos voluntários, que muitos dos nossos sofrimentos, eles são causados pelo nosso livre-arbítrio, não estavam na nossa programação. Nós é que inventamos, nós é que causamos. No livro Memórias de um Suicida, tem um caso do Mário Sobral. O Mário Sobral, o planejamento reencarnatório dele, para ser Mário Sobral, numa época que só se chegava a uma universidade, nossa, pessoas assim de alta sociedade. Era muito difícil o acesso ao conhecimento. No planejamento dele, o básico do planejamento, ele ia nascer e nasceu numa família rica, porém, com preocupações intelectuais, ou seja, fazendo todo o planejamento para que aquele filho chegasse numa universidade, e ele, que iria ter uma excelente dicção, uma excelente oratória, que ia ter magnetismo, na minha terra a gente chama borogodó, que você fala e as pessoas entendem, você chega e as pessoas percebem você. Então, ele nasceu com esse magnetismo para quê? De chegar numa universidade, aprender e sair divulgando o conhecimento. O planejamento dele estava voltado para isso. Ele nasceu numa família estruturada, casou com uma pessoa bacana, teve 3 filhos para dar o suporte a ele. E ele chega na universidade e ele foi apresentado à boemia. E ele foi para a boemia. Ao invés de ir para as aulas, ele ia para a boemia. E ele frequentava bastante um prostíbulo. Ele não saía de lá. E ele se apaixonou por uma moça, inclusive brasileira, né? E se apaixonou por ela e chegou a hora que ele falou, olha, eu quero casar com você. E ela falou para ele, não, mas eu não sou apaixonada por você, não. Eu gosto de uma outra pessoa. Minha relação com você, ela é puramente material. Eu preciso do dinheiro e faço esse comércio com você. E ele ficou chocadíssimo com isso, revoltado. O que ele fez? Estrangulou ela. O que ele fez depois? Se matou. Então, nada disso estava no planejamento dele. Ele matar uma pessoa e se matar não estavam. Agora, o planejamento é um planejamento. Quem é que vai executar ou não? É cada um de nós. Então, a gente tem que fazer uma reflexão agora, né? Hoje, em casa, qual é o meu planejamento para esta vida que eu estou agora? O primeiro é para que a gente progrida. Agora, os caminhos, a gente tem que começar a pensar sobre eles. E aí, ele comete suicídio, vai para o mundo espiritual. O sofrimento que ele passa é grande, mas em consequência dos atos dele,
do livre-arbítrio dele. Por isso que a gente precisa aprender a raciocinar para, principalmente, a gente aprender a tomar decisão. No Evangelho, no capítulo das preces, tem uma prece para pedir conselho. Eu vivo naquela prece. Porque antes da prece tem um prefácio preparando a gente para a prece. E lá, sempre que você for tomar uma decisão, vai lá, nessa prece, para pedir um conselho. Lá eles fazem 3 perguntas. Né? Se o que você vai decidir, se você sabe sobre o impacto da sua decisão, vai impactar o quê exatamente? Vai beneficiar o quê ou quem? Se fosse com você, como você agiria? Então, ele vai conversando para a gente ir estruturando e depois a gente faz uma prece pedindo para que o nosso guia, o nosso amigo espiritual, nos dê uma inspiração, mas o prefácio da prece já é para a gente organizar as nossas mentes. É isso que os espíritos querem de nós. Então, o Mário Sobral, ele tem esse sofrimento lá no mundo espiritual muito forte por conta dele. Mas ele se arrepende bastante, vai caindo a ficha, e aí ele vai ter que reencarnar. E aí, no planejamento dele, da próxima reencarnação, é conversado com ele. E ele fala, olha, eu não aguento ver as minhas mãos, porque eu estou com tanta vergonha das minhas mãos, eu não quero mais mão. Ele não conseguia nem enxergar a mão dele. Então, ele mesmo, quando olhava para ele no mundo espiritual, e o nosso perispírito é plástico, né? Quando ele olhava e falava, não quero. Aí a gente entende, quando Jesus fala, olha, se teu olho é mau, é melhor você arrancar. Só que isso é num nível profundo de análise de consciência. Então, ele mesmo quis nascer sem as mãos, porque ele ganhou as mãos para se relacionar com a família bacana, com os filhos bacanas, para gesticular para os alunos, para folhear os livros. E ele usou as mãos para enforcar um e para se matar. E, ok, ele prefere nascer sem as mãos. Agora, ele vai ter que nascer em algum lugar. Qual foi o local que ele elegeu ficar o tempo inteiro? Antes, o planejamento foi para ter uma família estruturada, ter uma outra estruturada, estar no ambiente intelectual, estar no ambiente de universidade, que ele não quis. Então, qual foi o ambiente que ele elegeu ficar? O prostíbulo. Então, aonde é que ele vai reencarnar? Num prostíbulo. Como castigo? Não. Mas porque ele se afinizou com aquelas vibrações. Pelo livre espontâneo dele, o livre-arbítrio, ele elegeu aquele ambiente como o ambiente mais importante para ele. Ele não ia para as aulas, não ia para a família, não retornava para a sua família para ir para o prostíbulo. Então, foi um local que ele elegeu. E todos os lugares têm misericórdia. Ele renasce aqui no Brasil, num prostíbulo que uma mocinha engravidou. Quando ele nasce, que ela percebe que ele nasceu, o bebê nasceu com problemas, sem as mãos, a mocinha não quis. Mas como castigo? Não. Ele teve, no passado, uma família que o acolheu, ele teve uma família que construiu, todo mundo acolhendo ele, e ele falou o quê? Não quero. Então, quando a gente não aceita as coisas se vão. Então, a gente tem que estar atento. O que a vida está nos oferecendo para a gente aproveitar, para a gente agradecer, né? E aí, a moça não quis.
Mas tinha uma lavadeira nesse prostíbulo que ficou muito penalizada. E ela não tinha nenhuma ligação com ele, nem dessa vida, nem do passado, mas ela ficou muito sentida e ela levou para a casa dela. E ela foi cuidando ali daquele bebê. Ela tinha uma filha que tinha 15 anos e ela, com aquele bebê e aquela filha, ela foi ajudando. E quando esse bebê estava mais ou menos com uns 10 anos, eu acho, essa senhora desencarna, mas essa filha dela já tinha se afeiçoado àquele menino, né? E quem era essa filha da lavadeira que se afeiçoou àquele menino e cuidava tanto dele? A Elvira, a moça que ele enforcou lá em Portugal, que também progrediu, que também teve uma outra visão de vida, morando próximo de um prostíbulo, mas já não foi mais para lá, porque entendeu qual é o objetivo da reencarnação, mas acolheu aquele espírito que, num amor desorganizado, cometeu um crime no passado. Então, é ou não é uma história bacana? De desequilíbrio, de sofrimento, de dor, de misericórdia, de reencontros e de progresso. Então, esse livro ele é recheado desses casos, mas o grande objetivo é que a gente aprenda com esses casos. Quando a gente lê esses livros, quando a gente lê os livros dos médiuns sérios, porque hoje tem muitos livros e a gente precisa aprender a ter critérios de escolher os livros. Não basta ser um médium, não basta ser um espírito. A gente precisa saber, como diz o Evangelho, nem todos os espíritos são de Deus. Então, a gente precisa saber o que está por trás de determinados livros. Então, nós temos livros seguros para que a gente leia, porque quando a gente lê alguma coisa, a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu. E a gente precisa estar em contato com a mente dos bons espíritos, senão a gente se perde. Então, o importante desse livro é a gente não ficar preso no romance. Quem traiu, quem casou, quem matou, mas a gente ficar preso nas decisões e nas consequências. Decisões e consequências, para a gente aprender com essas consequências. Então, o suicídio é um tema muito sensível, que, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, não tinha casa espíritas. Então, as pessoas iam lendo o livro, iam tendo dúvidas e ia escrevendo para a sociedade parisiense. Kardec consultava os espíritos, respondia para a pessoa e acabou que ele começou a publicar numa revista. Porque ele falou, o problema de um, a dúvida de um, deve ser a dúvida de muitos. E aí fez a Revista Espírita, são 12 volumes. Essas revistas, elas são aprofundadas, são os temas doutrinários aprofundados, imperdíveis, imperdíveis. Então, em 1862, numa das revistas, o Kardec está muito preocupado com a estatística do suicídio, muito preocupado. E quando ele desencarna, encontraram alguns textos, que aí está no livro Obras Póstumas, ele falando a respeito disso. Então, um trechinho de uma escrita dele sobre o futuro, que é agora o que ele estava falando. Ele falou assim, olha, esse texto dele se chama Regeneração da Humanidade, né? São as anotações dele. Por tudo que ele já ouviu dos espíritos, por todas as análises que ele já tinha feito, em um momento ele fala sobre o nosso progresso, a regeneração, o planeta sair de provas e expiações para ir para um planeta de regeneração, essa transição, como é que se daria, na visão da lei da destruição,
e da lei do progresso. E ele coloca assim: é como se a destruição não marchasse com bastante rapidez, ver-se-ão multiplicarem-se os suicídios numa proporção inaudita, até entre as crianças. E esse assunto, até uns anos atrás, ninguém falava sobre esse assunto. Hoje, já se fala. Hoje, nós já temos preocupação, porque hoje já acontece suicídio entre crianças. O Dr. Erma, que nos auxilia lá no nosso trabalho, ele fala assim: quando você olhar para uma criança, não veja apenas um amontoado de células, um aglomerado de células. Veja ali um espírito, que você não sabe de onde veio, não sabe o passado dele. E, como criança, ele só precisa de uma coisa dos adultos: educação, evangelização. Evangelização, gente, é o maior tesouro, a maior herança que a gente pode deixar. Fizeram aqui o convite para a evangelização, né? Na nossa casa, só é médium da casa quem for da evangelização. O trabalho mais importante é a evangelização, porque é a evangelização que nós estamos semeando. São esses espíritos que estão pequenininhos agora que serão os homens de amanhã. Então, a maior herança, o maior presente que a gente pode dar é a evangelização. Invista nas suas crianças, em filmes, em livros, em conversa sobre Deus, sobre a religião. Lá no abrigo, nós temos um horto. Todas as crianças têm aula no horto. Cada uma tem um vaso de planta, cada turma tem um canteiro, com o único objetivo: sensibilização. Porque quando você desperta na criança se sensibilizar com a planta, bota no sol, tira do sol, bota água, bota substrato, ela se preocupa, se sensibiliza com a vida. Ela vai cuidar de si, ela vai cuidar da vida dela, ela vai cuidar da família dela. Então, nós precisamos investir nas crianças com outras vidas. Tem um cachorrinho para a criança, que ela que tome conta, que leve para passear, que se preocupe com o animal, que dê o remédio. Se for muito pequenininho, a gente auxilia a criança, mas a gente precisa despertar essas crianças com a vida, ao invés da gente treinar a mente da criança para as sensações materiais, que estão dando uma resposta cada vez mais rápida, criando uma ansiedade muito grande nas crianças. Hoje, o que tem de psiquiatra falando sobre isso não é brincadeira, né? Então, Kardec já mencionava isso, dizendo que isso seria um item para chamar a atenção. E ele ainda fala que o que iria acontecer? Que a loucura nunca terá atingido um número tão grande de homens que serão, antes da morte, riscados do número